No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 itens que são muito simples, baratos, mas que fazem toda a diferença na nossa rotina aqui com o Noah. E eu espero que possa ajudar você aí também. Ser mãe atípica é viver resolvendo desafios todos os dias. Mas, com o tempo, a gente percebe que nem sempre a gente só precisa de grandes mudanças. Às vezes, algumas coisas bem simples ajudam muito na nossa rotina e vão fazer toda a diferença. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 itens que são os meus favoritos, que ajudam muita gente e que faz muita diferença no nosso dia a dia. Item número 1. Abafador de ruídos. Eu acho que foi um dos primeiros itens que a gente comprou assim que a gente percebeu que o Noah tinha uma sensibilidade auditiva. Então ele começou a colocar o dedinho no ouvido quando tinha alguns barulhos. E esse abafador de ouvidos, ele ajuda muito aqui em casa. O Noah, ele tá super acostumado a usar. Inclusive agora ele tá aprendendo a colocar. Eu já coloquei, meu marido já colocou e só vai abafar o ruído mesmo. Então mesmo quando ele tá usando, se a gente fala com ele, ele consegue ouvir a gente. E esse aqui é muito bom, a gente usa muito. Eu uso quando eu saio. Então, para ir no mercado, para ir num parque, para ir no shopping, se eu vou na casa de amigos, que eu sei que vai ter talvez uma música ligada, ou os adultos conversando, ou tem mais crianças sempre é bastante barulhenta, eu uso também. A gente manda para a escola, o Noah usa na escola, enfim, até dentro de casa, se eu preciso ligar um aspirador de pó, se eu preciso ligar um liquidificador, enfim, isso aqui com certeza facilita muito a nossa vida, permite o Noah não ficar sobrecarregado e é um item assim que a gente usa todos os dias. Item número 2 que salva muito aqui em casa são remédios em formato de supositório. O Noah, como vocês já sabem, eu já falei em vários vídeos, ele tem uma seletividade alimentar severa, ele não aceita nada, na verdade a gente não consegue dar remédio oral para ele porque ele nem vai abrir a boca, e mesmo que a gente tente forçar, como que você obriga ele a abrir a boca? Não tem como. Mas às vezes ele tá com uma febre muito alta e a gente precisa medicar, ele não abre a boca de jeito nenhum. As pouquíssimas vezes que ele abriu, ou ele cuspiu na hora, ou ele vomitou. Então assim, quando ele tá doente é bem complicado aqui em casa, até que eu finalmente tive a ideia de usar o supositório. Ele gosta? Ele não gosta. É fácil de colocar? Não é. Mas a gente consegue colocar e consegue medicar ele numa situação que ele precisa do medicamento, né? Então nesse caso aqui eu tenho paracetamol e ibuprofeno e é o que salva, porque se dependesse de remédio oral, a gente simplesmente não consegue fazer ele tomar. Então, pelo menos com o supositório, eu sei que eu vou conseguir pôr. E me dá um pouco mais de tranquilidade, porque a gente sabe que precisa ser medicado, né? Eu não vou ter que correr para o hospital para, sei lá, colocar o menino no soro, porque eu não consigo dar um remédio para ele em casa. Então, é algo que facilita muito a nossa vida. Item número 3, cortador de unha. Esse cortador daqui, o que tem de diferente nele? Ele, não sei se vai dar pra ver aí, mas ele tem 2 lanterninhas. Esse cortador, ele salva a nossa vida. Porque o Noah, desde bebê, ele não deixa a gente cortar a unha dele de jeito nenhum. Ele até fica com a mãozinha parada, na hora que você vai cortar, ele puxa. Ele não deixa cortar. Eu sei que é algo que eu tenho que trabalhar com ele, mas por enquanto essa não é a minha batalha do momento. Eu tenho outras coisas que são prioridade do que o cortar a unha. Então, desde bebê, a gente corta as unhas do Noah quando ele tá dormindo. E conforme ele foi crescendo, ele foi ficando mais sensível à claridade. O Noah, ele agora para dormir, ele até dorme a noite inteira. A gente nunca teve muito problema com relação ao sono, mas ele demora muito para dormir. Então, o quarto precisa estar muito escuro, sem nenhuma luz, para ele conseguir pegar no sono. E aí, como a gente só consegue cortar com ele dormindo, como que eu vou cortar a unha dele num quarto que tá muito escuro? E por incrível que pareça, não é publi, tá, gente? Nada disso aqui é publi. Essas lanterninhas que tem aqui, mesmo com o quarto escuro, é o suficiente para iluminar e cortar a unha dele. Então eu corto as unhas do Noah enquanto ele dorme com a luz apagada. É algo que eu uso toda semana e que é isso, assim, não troco por nada, amo.
Item número 4, cortina blackout. Como eu falei anteriormente, para o Noah dormir, o quarto precisa estar um breu, porque como ele reluta para dormir, ele luta contra o sono, qualquer frechinha de luz que vem ou da porta ou da janela parece que é o suficiente para deixar ele despertado. Então, as luzes do corredor tem que estar tudo apagado, que é para não entrar nenhuma luz pelas frestas, né, da porta, e não pode entrar nenhuma claridade pela janela também. Então a gente já comprou outros tipos de cortina, persiana, que prometiam que era um blackout, que o quarto ia ficar escuro, não funcionou. E por incrível que pareça, essa aqui, que foi a mais barata, a mais simples, é a que funciona. Ela tá aqui dobradinha, mas ela é o quê? Ela é um tecido, que de um lado é prata, do outro lado é preto. Então, o lado preto fica para dentro do quarto, né? E ela vem com esses velcros. Então, você não precisa furar a janela, nada. Então, na verdade, é um tecido que você vai colocar os velcros na janela, coloca os velcros nesse tecido e você coloca esse tecido. Então, todo dia à noite eu tenho que colocar e no outro dia de manhã, quando eu acordo, eu tiro. Mas é maravilhoso, o quarto fica escuro em qualquer momento do dia. Então, sei lá, se o Noah não tira mais soneca, mas caso ele esteja doente, ele queira dormir porque ele tá cansado, se for de tarde eu coloco essa cortina e o quarto fica totalmente escuro. Isso aqui realmente vale muito a pena e eu fui pego de surpresa, porque eu não imaginava que ia funcionar. E agora a gente usa todo dia, não vivo sem também. Quinta dica, escova de dente de 3 lados e uma pasta de dente que não tem sabor e que não faz espuma. O Noah, ele não gostava de escovar os dentes quando ele era bebê, quando ele era pequenininho. Aí teve uma fase que eu simplesmente não escovava os dentes dele, porque ele não abria a boca, a mesma coisa do remédio, ele não abria a boca. E aí eu fui tentando desensibilizar, eu já usei escova de dente elétrica, escova de dente comum, né, menorzinha, que é da criança, mas ele sempre teve muita dificuldade. E aí uma vez eu resolvi tentar essa daqui. Eu não sei se dá pra ver, mas ela tem 3 lados, então quando você encaixa, ela já vai escovar a parte da frente, a parte de trás e a parte de cima, tudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? É muito mais prático e você leva muito menos tempo para escovar, porque você vai fazer só uma vez, né? Então aqui é rapidinho, ó, escovou, 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 parte de cima e acabou. E outra coisa também com o Noah é que conforme ele foi crescendo, ele até gostava do gosto da pasta de dente de morango, de tutti-frutti, mas aí conforme ele foi crescendo, a dentista falou que ele precisava já começar a usar a pasta de adulto, né? O Noah já tem 8 anos, com uma quantidade de flor maior. Então, quando ele começou a usar as de menta, ele não gostava, ele fazia assim, ó, a gente escovava o dente dele, ele fazia... Você percebia que ele estava incomodado com aquele sabor. E ele também não gosta da sensação de espuma dentro da boca dele. O Noah, ele ainda não sabe enxaguar a boca. Se ele pegar água, ele vai engolir. Então isso aqui foi um divisor de águas na nossa vida. Então ele aceitou super de boa, eu achei que ele não ia aceitar essa escova. Ele aceitou a escova. Essa pasta de dente maravilhosa, não tem sabor, não faz espuma, então na verdade eu escovo o dentinho dele e aí eu com a minha mão mesmo molhada, passo a mãozinha na boca dele, enxugo e é isso, não precisa enxaguar. E hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue escovar os dentes do Noah 2 vezes por dia, todos os dias. Ele vai na dentista, faz acompanhamento, a cada 3 meses ele tem consulta e ela sempre elogia, fala que tá tudo bem, ele nunca teve cárie e os dentes estão sempre bem limpinhos. Então, realmente, eu recomendo, fez total diferença. Então é isso, gente. Aqui eu mostrei pra vocês os meus 5 itens favoritos, né? Que tornam aí o nosso cotidiano mais leve, mais funcional. Então eu sempre tento adaptar, porque eu preciso que ele faça algumas coisas, né? Eu preciso que ele tome remédio, eu preciso que ele escove os dentes. São coisas que não dá pra deixar passar. Mas eu tento sempre arrumar um jeito de facilitar a vida dele para ele poder se adaptar e conseguir fazer essa atividade sem se sentir desconfortável. Então eu espero que tenha ajudado aí vocês, que ajude alguma outra família. Então o que fica como mensagem aqui nesse vídeo é isso, é o nosso olhar atento e sempre tentar adaptar aquelas dificuldades que os nossos filhos mostram pra gente
porque com certeza tem um monte de produtos aí que às vezes a gente nem sabe que existe e que pode facilitar muito a vida de todo mundo, tanto da criança quanto a nossa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aqui no vídeo, deixe algum comentário se você já conhecia algum desses itens e a gente se vê no próximo vídeo.